Sócio da empresa de transportes responsável pela carreta que causou o acidente com 22 mortos, é preso. Ele foi indiciado por homicídio doloso. Enterrados os primeiros corpos liberados no DML de Vitória. Uma despedida marcada por tristeza e dor. Numa mesma família, 2 pessoas morreram. Os irmãos tinham ganhado as passagens para São Paulo. No sul do estado, uma despedida em forma de homenagem. A cidade parou durante o cortejo do motorista da ambulância de Jerônimo Monteiro. Identificação de algumas vítimas deve demorar de 10 a 30 dias. Material ósseo será retirado para fazer o DNA. Caminhoneiro que conduzia a carreta morava em Colatina, no noroeste do estado. Ele era natural da Bahia e funcionário da empresa responsável pelo veículo. Balanças instaladas ao longo da BR-101 não funcionam no Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal afirma que faz a fiscalização, mas confirmou que a carreta transportava carga acima do peso. Solidariedade. Em 24 horas, mais de 540 pessoas foram doar sangue no Hemocentro de Vitória. E Operação Força Total. Policiais militares ocupam bairros em todo o Espírito Santo. Nossa equipe acompanhou os trabalhos. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Sócio da empresa de transportes responsável pela carreta que causou o acidente na BR-101 é preso. A repórter Tainá Lopes tem as informações. Jacimar Prete, de 63 anos, sócio administrador da empresa responsável pelo caminhão que se envolveu no acidente da BR-101, compareceu à Delegacia de Delitos de Trânsito após ser convocado pelo delegado. Ele foi preso em flagrante. Jacimar foi autuado por homicídio doloso quando se assume o risco sem se importar com as consequências e vai responder pelas 22 mortes. Ele será ouvido ainda hoje e daqui encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. O delegado responsável pelas investigações explicou os indícios que levaram a essa decisão. Deu a perceber que houve uma forte negligência por parte do dono da empresa. Tá? O veículo não estava em condições inadequadas para rodagem. Há indícios muito fortes de que a pedra que era carregada estava 10 toneladas acima do peso permitido. O horário que estava sendo levado era na madrugada para evitar a fiscalização e nós conseguimos o depoimento da esposa do motorista que faleceu no local, em que ela nos confidenciou em depoimento que isso é uma tendência, é uma conduta reiterada por parte da empresa, que já ocorreram outros acidentes por esses motivos e que o próprio motorista estava preocupado na noite de quarta-feira, quando ele saiu da sua residência, com as condições do veículo. Além disso, também tem a informação que ela nos passou que possivelmente, devido ao excesso de trabalho que ele estava sendo exposto nessa semana, ele teria feito uso de arrebite. Então essa informação a perícia já vai, coletou o material, vai nos fornecer semana que vem, mas a atuação dele por dolo eventual foi, além da negligência muito forte, a exposição reiterada dos funcionários e dos usuários da rodovia a essa situação de risco, levou a gente agora, neste momento indiciário, em fazer a autuação dele por dolo eventual. Ainda de acordo com o delegado, o veículo está em uma oficina onde será periciado. O laudo conclusivo deve ficar pronto em 30 dias. A gente averigou o mau estado de conservação do caminhão, né? E isso pode ter gerado a causa fatídica do acidente. O tacógrafo a gente pegou, a gente recebeu da PRF e a gente está averiguando também a questão do horário que o caminhão entrou em deslocamento, se está calibrado, foi aferido, se está tudo certinho. Tudo que se fala ainda antes da análise concreta é especulação. Você não pode falar que ele está em alta velocidade, que isso vai gerar nada, nem o peso. Segunda-feira a gente já está fazendo uma análise concreta do caminhão na oficina para depois dar continuidade ao laudo e dar a resposta que a população merece. O sócio de Jacimar também será ouvido e pode ser autuado pelo mesmo crime. A dor de quem perdeu familiares no acidente que chocou os capixabas. O número de mortos subiu para 22.
Entre as vítimas, um casal de irmãos. Eles só conseguiram viajar porque ganharam as passagens. Nesta igreja evangélica em Nova Carapina 1, na Serra, familiares e amigos se despediram de Roniclésio Herculano dos Santos, de 23 anos. Ele estava no ônibus da empresa Águia Branca, que ficou totalmente destruído após o maior acidente rodoviário do estado, na BR-101 em Guarapari, na manhã desta quinta-feira. Roniclésio vinha de São Paulo junto com a irmã mais nova. Mirelle, de 18 anos, também morreu no acidente. O corpo da jovem ainda não foi liberado porque ela morreu carbonizada e o processo de liberação é mais demorado. Os irmãos foram a São Paulo por 2 motivos. Primeiro, o sonho de Mirelle era conhecer a capital paulista. E o segundo motivo, ela vendeu um telefone que tinha para juntar uma grana e comprar roupa em São Paulo. Jamilson é o irmão mais velho de Mirelle e Kekel, como era conhecido o Roniclésio. Ainda em choque pela tragédia, conta que toda a família ainda tenta entender tudo o que aconteceu. Jamais passava na minha cabeça que ali naquela tragédia tinha duas pessoas da minha família, somente meus irmãos. Meu padrasto e o outro filho dele, o outro pessoal, que procuraram e falaram, ó, Kekel e Mirelle morreram lá naquele acidente lá do ônibus. Eu falei, não acredito. Não, morreram. Rapaz, não brinca não. Assim, aí até eu não tinha caído a pincha. Eu só fui ter certeza quando meu irmão chegou 1h da manhã no caixão, aí que eu falei, caramba, doído. Esta vizinha lembra com carinho dos irmãos. Ótimo, as crianças ótimas. Tem foto desde esse petitinho. Ótimo, ótimo. Eu conheço até com meu filho. Quando a minha neta ligou, eu estava saindo do serviço, eu passei mal na hora. Meu patrão até viu, aí quando chegou aqui, eu parecia que eu ia desmaiar. Desmaiei que eles me seguraram, me deram água com açúcar, me deram chá, né? Minha vizinha me acolheu. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu que sou vizinha, considero como fitou assim, imagina o pai e a mãe, né? O sofrimento que eles estão passando. Mas é Deus que está dando força, né? Que está consolando eles, está consolando a gente também. Kekel estava desempregado e Mirelle cursava o último ano do ensino médio. O corpo da adolescente só deve ser liberado na próxima semana. Um sofrimento que ainda vai ser prolongado. Erguer a cabeça e olhar para frente e dar os primeiros passos e ter força, pedir a Deus muita força. Esquecer a gente não esquece, né? Irmão e principalmente pai jamais vai esquecer filho. Filho é marcado pro resto da vida, não tem como esquecer. Minhas lembranças, as únicas recordações que eu tenho assim, de momentos bons, eu jamais vou esquecer também. O corpo de Mirella só vai ser liberado depois que for reconhecido por meio de um exame de DNA. Durante a tarde foram enterradas aqui na Grande Vitória mais 2 vítimas desse trágico acidente. A tarde foi de muita tristeza para o William e a família. Eles enterraram Eliodoro Pires de Jesus, de 39 anos. O decorador de festas é mais uma vítima do acidente na BR-101. Ele foi arremessado para fora do ônibus. A gente era bastante próximo, ainda mais porque a gente tinha uma amizade muito forte. Foi muito difícil o que aconteceu, ainda mais que eu recebi a notícia no meu trabalho. Aí foi mais pesado ainda. Ele é um camarada de comunidade, uma pessoa de um coração bom, que infelizmente deixa amigos, deixa uma família, deixa sonhos, mas nós acreditamos que após cada lágrima terá que ter um sorriso, porque Hélio é uma pessoa que vai ser lembrado pelo sorriso e pela alegria de todo dia. Eliodoro foi a primeira vítima enterrada da maior tragédia rodoviária do Espírito Santo. Ele estava vindo de São Paulo com mais 18 pessoas dentro do ônibus. Foi encontrado a poucos metros do acidente, já sem vida. Fica a saudade de uma pessoa que a gente ama, que a gente vai respeitar e vai querer sempre estar junto. A técnica de enfermagem, Andréia Paz de Oliveira, também foi velada e enterrada durante a tarde desta sexta-feira. Pela manhã, apenas 4 corpos haviam sido liberados do Departamento Médico Legal. Familiares que chegavam para saber informações dos parentes mortos foram encaminhados para um auditório do Detran. Lá, eles receberam apoio psicológico. Também foi enterrado no sul do estado o motorista da ambulância que transportava os pacientes de Jerônimo Monteiro.
A cidade parou para se despedir do motorista Alicinaldo Zampilli Vieira, de 33 anos. Durante o cortejo, o grupo de trilheiros do qual o motorista fazia parte acelerou as motos como forma de despedida. O município decretou luto oficial e o comércio ficou fechado durante o velório e o sepultamento. E a identificação de algumas vítimas deve demorar de 10 a 30 dias. No final da manhã, o secretário de Segurança e o médico perito falaram sobre o trabalho para identificar os corpos que foram levados para o Departamento Médico Legal. Dos corpos que foram direcionados aqui para o DML, dos 21, 10 deles vão ter que 11 vão ter que submeter, 11, né? A exame de DNA, ao reconhecimento pelo DNA. Outros serão feitos reconhecimento normal por meio das digitais. Já se sabe quantos eram capixabas ou quais estados? Bem, pelo menos 10 são capixabas, né? O restante a gente está fazendo levantamento. Fizemos um contato hoje, 2 vezes eu conversei com o secretário Magno, que é o secretário de Segurança de São Paulo, que esse fluxo de informação ele aconteça o mais rápido possível, né? O que foi coletado aqui rapidamente seja confrontado e confirmada a identificação da vítima. Para algumas vítimas carbonizadas, será necessário coletar material ósseo para que seja feita a identificação. O que nós vamos buscar agora são materiais mais fáceis, que são sangue, tecido mole, e nós já temos informações que dos 11, 5 aproximadamente oferecem essas condições. E os demais parece que vai ser através de ossadas, né, da parte óssea, o que demanda mais tempo. Para o sangue, para o tecido, 10 dias, e 30 dias para o material ósseo. Segundo as investigações, a carreta estaria com pneus carecas e transportava carga acima do peso. Pois é, ontem nós dissemos que o bloco transportado pela carreta não estava acima do limite de peso. A informação foi passada pela Secretaria de Segurança do Estado e corrigida depois pela Polícia Rodoviária Federal. Um problema que poderia ter sido identificado se as balanças funcionassem ao longo da BR-101. A pedra de granito que a carreta carregava pesava 41 toneladas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A pesagem foi feita em uma balança móvel neste posto da PRF. Verificando o conjunto que estava sendo usado no transporte, a carreta, ele teria uma capacidade para transportar sua carga em até 30 toneladas. Consequentemente, algo em torno de 11 toneladas estavam sendo transportadas em excesso. De acordo com o inspetor, dos 4 pontos de pesagem na BR-101, nenhum está funcionando. Nesse momento, só quem está fazendo a fiscalização é a Polícia Rodoviária Federal, uma vez que as balanças não estão em funcionamento por parte da NTT. Fomos até Viana, no trecho onde funcionaria a balança de pesagem dos veículos. Encontramos o local em obras. Neste ponto, era para funcionar o posto de pesagem para quem segue no sentido sul da BR-101. Este é o único local que possui a balança nesse sentido da rodovia. Na placa ao lado, podemos ver o valor da obra, R$2,5 milhões. A previsão de entrega era de maio de 2016. Mas até agora o que podemos ver é que os veículos não podem passar por aqui. Há outras 3 balanças, uma em Rio Novo do Sul, uma no município da Serra e outra em Linhares. Essas 3 balanças estão em condições de funcionar. No entanto, depende da ANTT o início da operação. A legislação indica 2 formas, que são a verificação através de balança e a verificação de peso através de nota fiscal. Só que a nota fiscal ela é emitida pelo próprio embarcador, pela empresa que está mandando a carga. E não necessariamente essa informação vem correta. Então nós precisamos da balança para aferir o peso da carga e o peso do veículo que está transportando. O inspetor afirma ainda que uma das maiores causas de acidentes nas rodovias é o excesso de peso das cargas. A falta de pesagem acabaria abrindo brechas para novas fatalidades. O excesso de peso é um dos fatores que leva ao acidente, além de outros riscos, né? Danifica o asfalto, danifica os equipamentos de proteção, equipamentos de segurança do veículo, pode causar o estouro dos pneus, como foi o caso dessa tragédia. Então, o excesso de peso, o controle do excesso de peso é primordial na segurança nas vias. A Eco 101 disse que já reformou as balanças de Linhares, Serra e Rio Novo do Sul.
destacou que a fiscalização é de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Polícia Rodoviária Federal. E mais uma vez a solidariedade do capixaba mostra força. Veja com Tainá Lopes. A tragédia despertou nos capixabas o desejo de ajudar. A contribuição surgiu de diversas maneiras. A doação de sangue foi a principal delas. Ontem a minha senha era 728, eles só atenderam até 650. Aí eu voltei agora de manhã para poder cumprir com o meu dever de irmão, né? Porque amanhã a gente nunca sabe, nós podemos precisar da doação. Aqui no Hemocentro de Vitória, em apenas 24 horas, 547 pessoas se prontificaram a doar sangue. O número de candidatos é 5 vezes maior do que a procura diária. O acidente, considerado o maior nas rodovias estaduais e federais do Espírito Santo, também mexeu com o psicológico de vítimas e familiares. Pensando nisso, o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, disponibilizou para essas pessoas atendimento psicológico. O serviço de apoio psicológico oferecido pelo DETRAN, né, pelo governo do estado por meio do DETRAN, ele é um serviço gratuito. É um direito, né, do familiar e da vítima de acidente de trânsito. E também, a partir desses contatos, essas pessoas podem ser encaminhadas também a outros profissionais, caso não seja apenas, né, um acompanhamento psicológico. Pode ser para uma questão jurídica, por questões jurídicas, ou um fisioterapeuta, às vezes um acompanhamento por outro profissional. É importante ressaltar que esse serviço está disponível durante todo o ano, assim como as doações de sangue. Que a corrente formada agora seja mantida para sempre. Foi uma solidariedade muito grande do povo capixaba. E o que a gente pede ao povo? Que continue essa solidariedade. Não só nesse momento que foi a tragédia que aconteceu ontem, mas que seja todos os dias, ao longo do ano todo. E no inverno, em todos os hemocentros no Brasil, diminui bastante a oferta de doação de sangue. Então a gente pede que o capixaba continue com a solidariedade, continue doando, porque ele está doando vida. Operação Força Total da Polícia Militar. Policiais de todos os batalhões foram às ruas. Nossa equipe acompanhou os trabalhos. O helicóptero Arpia-2 do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo decolou do quartel do Comando Geral da Polícia Militar em Vitória. Nosso destino era um dos vários pontos de bloqueio feitos nesta tarde de sexta-feira, parte da Operação Força Total 5, que acontece em todo o estado. Minutos depois, pousamos em um campo de futebol no bairro Santana, em Cariacica, para acompanhar as abordagens dos PMs. Apenas nos 5 primeiros meses deste ano, a Polícia Militar já conduziu às delegacias da Polícia Civil 14.700 detidos. Nós recuperamos 2.700 veículos, produto de furto e roubo. Nós já cumprimos 710 mandados de prisão, prendendo aquele foragido, que estava foragido da justiça. Ou seja, é muito claro que a contribuição que a Polícia Militar pode dar no enfrentamento à violência é sendo eficiente. E esses números mostram que os policiais militares desse estado são eficientes e a população pode contar com a PM sempre. De Cariacica, sobrevoamos ainda as regiões de São Pedro, passando pela Pedreira, Enseada do Suá, próximo à Assembleia Legislativa, Praia do Canto, na Curva da Jurema, Bento Ferreira, passando pela Avenida César Ilau e também Jucutuquara. Além dos pontos de bloqueio, como este aqui na Avenida Paulino Miller, em Jucutuquara, e aqueles que vimos do alto, a operação também conta com patrulhas nas comunidades de área de morro. O helicóptero Arpia-2 da PM sobrevoou nesta tarde o Morro do Cruzamento, Romão e Forte São João. Cerca de 50 homens com viaturas circulavam as áreas de morro enquanto o helicóptero dava apoio aéreo. Em todo o estado, a Operação Força Total 5 uniu esforços de aproximadamente 3.000 policiais com o objetivo de fortalecer os laços com a sociedade. Todos os municípios do estado do Espírito Santo, todas as unidades, batalhões, companhias estão empenhadas nesta operação. Nós fazemos essa operação para aumentar a visibilidade da Polícia Militar, aumentar a ostensividade e, consequentemente, aproximar mais a Polícia Militar da população. E a seguir, mais informações do indiciamento do sócio da empresa da carreta que causou acidente na BR-101 e a identificação do motorista do veículo. A gente já volta. E a gente volta a falar sobre o acidente em Guarapari. O motorista da carreta que provocou o acidente foi identificado.
Nadson Buscapé era funcionário da empresa responsável pela carreta, que fica na cidade de Baixo Guandu. O caminhoneiro era de Ilhéus, na Bahia, mas morava em Colatina, no noroeste do estado. O corpo já foi reconhecido pela família. E no início da noite, a Polícia Civil anunciou a prisão e o indiciamento de um dos sócios da empresa, Jacimar Prete. Ele já foi levado para o presídio. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Boa noite e um ótimo fim de semana.